Olá pessoal, bom dia. Hoje são 5 de agosto, uma quinta-feira, e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade. Começar com o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus e que Jesus Cristo veio ensinar aos homens. Sobre o homem que nada espera após esta vida aqui na terra, ou que simplesmente duvida disso, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe diminui o amargor. Foi essa situação que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Entretanto, a assistência e a felicidade que Jesus promete aos aflitos depende do cumprimento de uma condição. Essa condição está no cumprimento por nós da lei ensinada por Jesus. As leis de Deus. O jugo de Jesus é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Lembrando que a caridade é formada pela benevolência, indulgência e paciência, ou perdão. O Consolador Prometido. Em João 14, 15 a 17, 26, nós temos: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo naquela época não conhecia, por não estar maduro o suficiente para compreender. Deus enviará o Consolador para que este ensine todas as coisas e para relembrar o que o Cristo, Jesus, havia ensinado quando esteve aqui na terra entre nós. Se o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que Jesus Cristo não tinha ensinado tudo que sabia, tudo que poderia ensinar. Se o Consolador vem relembrar o que Jesus disse, é que o que Jesus disse foi esquecido ou muito mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa de Jesus com a presença do Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só tinha dito por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém de sentir-se bem e feliz por sofrer,
se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando esses sofrimentos como crises salutares que produzem a cura e também como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que o sofrimento lhe auxilia o adiantamento e, então, o homem o aceita sem murmurar, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário no fim do período. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida sobre o futuro não mais lhe causa nenhum medo. Com uma visão mais ampla, o homem enxerga a importância das vicissitudes terrenas. Então o homem percebe a perspectiva da felicidade que o espera, lhe dando a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim de sua jornada. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. O homem é atraído para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consolado pela fé e pela esperança. O advento do Espírito de verdade. O livro intitulado Obras Póstumas é uma coletânea dos escritos de Allan Kardec, publicado em janeiro de 1890, bem depois de sua morte, ocorrida em março de 1869. Nesse livro, página 304, é relatado que Kardec agradece a presença e pergunta ao seu anjo guardião se ele poderia revelar a sua identidade. Então, o anjo guardião informa que é um espírito familiar de Kardec e se denomina sendo o espírito a verdade. Allan Kardec recebe uma missão de escrever um livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que essa missão teria que ser executada em absoluto sigilo. Então Kardec se retira, vai para um lugar isolado e começa a trabalhar nesse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o livro já estava praticamente pronto, Kardec recebe uma mensagem de um espírito que lhe chega às mãos. A mensagem é a seguinte: há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade e o materialismo vieram abafar nossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu disse essas palavras há 18 séculos passados, e o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Assinado o Espírito de Verdade. Na Revista Espírita, de maio de 1864, Allan Kardec publica: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante, que vem clarear a nova marcha. Era o surgimento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No século XIX, Jesus veio como Espírito e nos deixou 4 mensagens que eu vou trazer para vocês agora. A primeira mensagem é de Paris, em 1860. Diz o seguinte: venham como antigamente aos filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e aclarar a escuridão. Escutem-me, escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal.
Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. A segunda mensagem é de Paris também, em 1861. Diz o seguinte: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos,
para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris 1861. A terceira mensagem é de Bordeaux, em 1861 também. Diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux 1861. E agora vamos para a última mensagem do Cristo, em Havre, 1863. É assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação também. O coração bate então melhor, a alma se acalma e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre 1863. Terminamos esse vídeo mostrando as manifestações de Jesus no século XIX, nos trazendo instruções claras, o caminho que devemos percorrer. Muito obrigado pela sua presença. Peço que você divulgue a doutrina espírita, a doutrina cristã. Até a próxima.